Cheguei, trazendo tudo o que você precisa saber para o seu mês de julho. Você que tem Sol, Lua, Ascendente em Câncer. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia. Eu sou especialista em desvendar o que está travando a sua vida com essa ferramenta que eu amo, que é o tarô, e trazer direção sobre como destravar. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou começar essa leitura, cancerianos, entendendo como que vocês chegam no mês de julho, tá? E aí depois a gente vai trazer direção e setorizar. A gente vai olhar quais serão os desafios e afluência nas 3 áreas pilares da vida, que é afetiva, profissional e financeira. E no final, eu vou trazer propósito do mês de julho, tá? Uma mensagem que vai trazer sustentação para vocês. Como é que os cancerianjos do meu coração chegam no mês de julho, Tarô? Me conta tudo, não me esconda nada. Ok, ok. Uau! Tá lindo. A gente tem o 6 de copas com o sonho, 2 de ouros com o momento a momento, o louco e a força. Só tem carta linda. Fundo do deck, desaceleração, confiança. Bom, aqui eu já tenho bastante informação para começar. Os cancerianos começam o mês de julho com a sensação de que um sonho é possível. Eu vejo vocês recomeçando com coragem aqui, tá? Como o signo de Câncer é um signo representado pela Lua, que é muito apegado ao passado, eu vejo vocês desapegando um pouco do passado, saindo um pouco dos pensamentos de ficar ali pensando e sentindo muito e colocando algo para fora. A gente tem um 2 de ouros aqui. Aos poucos, devagar, ó, vocês mais confiantes, olha isso, sucesso aqui. Então, vocês passaram por alguma cura emocional, saíram das ilusões, de alguma maneira, o 6 de copas, por ser uma carta que fala de nostalgia no tarot convencional, fala também de amadurecimento. Eu saio, né, do mundo das ilusões, de ficar fantasiando, e eu começo a me conectar mais com a materialidade. Então eu vejo que vocês chegam no mês de julho mais confiantes, começando algo com coragem, com confiança, entendendo que é um passo de cada vez, né? Como diz Confúcio, transportar um punhado de terra todos os dias e terás uma montanha. Beleza, muito que bem. Agora eu quero trazer para vocês qual que é a energia guia do mês de julho para os cancerianos. Oráculo, qual a energia que sustenta a abundância no mês de julho para os cancerianos, que vai dar aquela, né, aquela força para continuar? Uma carta, por favor. Perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal, tá? Aqui não precisa ser essencialmente só uma energia de perdão para fora. Normalmente, o grande perdão que a gente precisa entregar é pra gente mesmo, de falar por que que eu aceitei isso, por que que eu me permiti ficar nessa situação, por que que eu aceitei menos, por que que eu não fiz mais. Então eu vejo com esse 6 de copas aqui uma limpeza emocional, né? Vocês perdoando, vocês também avaliando um pouco as pessoas que estavam por perto e que, de certa maneira, tirava vocês do eixo, sabe? Sabe quando eu tenho ali uma ambiência, uma galerinha que parece que alimenta mais as minhas ilusões do que o meu próximo passo, a minha expansão? Sabe aquelas pessoas âncoras? Eu sinto que você também fez essa libertação aqui. Alguns de vocês, é claro. Deixa eu pegar aqui um conselho com o oráculo das intenções para vocês pro mês de julho. Qual que é o conselho? Mostra para mim. Tire um tempo com você. Tá. Eu acho que quando a gente tem essas duas energias juntas no mês de julho, eu vejo vocês se priorizando mais, olhando para aquilo que vocês querem construir. Eu vejo vocês fazendo as pazes com os sonhos de vocês. Só que eu não sinto que é uma energia tão passiva aqui, né? A gente tem 2 de ouros, a gente tem o louco, a gente tem a coragem. Então, aonde é o ponto de atenção aqui? Não fiquem muito tempo morando na cabeça de vocês. Faça a coisa acontecer.
O conselho para vocês é continuar se priorizando. E eu vou trazer um mantra para vocês fazerem. Faz por todo o mês de julho. Não precisa comentar aqui não para ativar, tá? O mantra a gente ativa repetindo. Então, fala 3 vezes esse mantra antes de dormir. Eu vou deixá-lo aqui na descrição para que você acesse essa energia do perdão, que é uma energia de libertação, né? A mágoa é um veneno que a gente toma, né? Perdão, eu liberto tudo que se prende a mim pelo ressentimento. Tudo está perdoado. Eu liberto tudo que se prende a mim pelo ressentimento. Tudo está perdoado. Então a gente está falando de, para alguns de vocês, tinha mágoa sim, de pessoas, de situações. Então é importante deixar ir, né? Como tá dizendo aqui, cadê a cartinha do deixar ir? Eu amo essa carta. Tá vendo que a gota tá se misturando aqui com água, então não é mais uma gota, já virou, já se conectou, fala muito de conexão. Sabe o que é interessante? O 7 de copas é a carta das ilusões, que é inclusive a carta que eu tirei no início do ano e falou que é um grande conselho para a humanidade. Quando a gente está muito distraído, quando a gente esqueceu que isso aqui é mais do que pagar contas, relacionamento, é a gente sendo um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Quando a gente desperta, a gente entra pro 8 de copas, que eu deixo ir as ilusões, tá na Matrix sem estar na Matrix, e começo a desenhar. O louco também fala desse desapego do passado. Um passo de cada vez, momento a momento, com coragem, né? Com mais maturidade, porque a força fala e ela pede esse equilíbrio emocional, esse novo eu, esse novo caminho, e aí é que eu consigo chegar no 9 de copas, que é a plenitude, que é a satisfação. Então, veja como o tarô também traz e conta essa história. Agora, com o tarô dos anjos, eu quero ver qual que é o arcano maior e o arcanjo que vai reger o mês dos cancerianos e por quê. Vamos ver? Quero uma cartinha. Uau, equilíbrio, arcanjo, Zadkiel. Vou deixar a oração do Zadkiel aqui na descrição, é a temperança, necessidade de equilíbrio e moderação. Essa carta fala exatamente disso. Cooperação e compromisso. E espere pelo momento ideal. Vamos ver aonde, e aí eu já trago aqui aonde que arcanjo Zadkiel vai direcionar vocês no mês de julho, tá? Bora? Rei de ouros, rei de terra aqui. Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades. Toque de Midas. Olha que interessante. Eu saio do sonho e começo a ir em direção com desapego, liberando perdão, porque eu comecei a focar mais em mim, com coragem. Olha essa flor nascendo da pedra. E no mês de julho, Arcanjo Zadkiel vai ajudá-los a construir um caminho de rei de ouros, toque de Midas, tudo que toca vira ouro. Então, esse equilíbrio material que vocês buscavam, ele tá agora com um tom de você tá no caminho certo, você começa uma nova fase. Gente, só carta linda, porque vocês ficaram mais conscientes, vocês fizeram a cura necessária. Olha isso, Imperatriz, é um caminho de prosperidade, desde que vocês mantenham a constância, desde que vocês continuem. Sabe aquela frase? Se estiver cansado, aprende a descansar e não a desistir. Então, Arcanjo Zadkiel vai guiá-los no mês de julho a continuar construindo, momento a momento, libertos, né, dos ressentimentos, das questões do passado, das ilusões, com foco em fazer algo crescer, que vai ser muito bem sucedido, que tem propósito aqui, né? Coloca o passo que Deus coloca o chão. Já dizia o louco aqui. Agora eu vou clarificar um pouco mais essa energia com o tarô, para entender exatamente como que o arcanjo vai guiar. E um conselho do arcanjo para vocês, essa parte é muito importante, porque traz ainda mais clareza para entender os movimentos que você precisa fazer no mês de julho. Bora ver então? Por que que a temperança, o arcanjo Zadkiel e o rei de ouros
é a guiança no mês de julho para os cancerianos, tarô. Por quê? Sabe aquela música Hoje é um Novo Dia, de um Novo Tempo que começou? Não é ano novo, mas é ano novo também para alguns de vocês, né? Então, eu vejo um ano novo pessoal. Agora, de fato, vocês entram no ano 1, né, de 2026. Quem fez aniversário a partir do dia 21 de junho. Então, realmente, é ativando essa energia do 1, essa energia de ação, de reconstrução, né? Não é começando do zero, mas é começando a partir de tudo que vocês aprenderam na jornada. Ó, Imperatriz, só cartão. Muito ouro, Ixalá. Imperatriz, 5 de espadas com o 2 de copas. Como? Olha esses 5 de espadas aqui que eu já quero conversar com vocês, trazendo um alerta. Como que essa guiança vai acontecer de forma prática? Mostra pra gente no prático, no dia a dia. O diabo, tá vendo? O sol. Tá. Conselho aqui do arcanjo para os cancerianos em julho. 3 cartas, qual foi o conselho? Daqui a pouco nós vamos atualizar a leitura, mas agora eu tenho informações importantes para vocês. Conselhos. Cavaleiro de paus. 6 de copas aqui de novo. 4 de paus, tá. O 2 de ouros. É o seguinte. Aqui, a guiança para vocês no de Zadkiel com o rei de ouros é muito para fortalecer os resultados, né? Eu tava me sentindo com muito medo de não prosperar, com muito medo de não receber de volta aquilo que eu sempre almejei. E o que vocês vão experienciar de forma prática aqui, no mês de julho, o diabo com o sol. Então aqui, o mês de julho é um divisor de águas. O que eu gosto de falar? Não é que o universo testa a gente, é que nós vivemos no universo vibracional. Então, aquilo que você estava vivendo antes, de estar muito condicionado, de estar muito nas ilusões, ainda está aí no seu campo. Em julho, o universo vai querer entender quem é você. Você é aquela pessoa que ainda se diminui para caber nos espaços, que tem medo, que tem preocupações, que tem vícios, né? E vícios não são apenas vícios ilícitos, como álcool e tudo mais. A gente pode falar vícios de comportamento, excesso de procrastinação, autossabotagem, enfim. Então, e prazer imediato, sabe? O Seis de Copas fala de pessoas que são muito sonhadoras, e fala de uma vida mais emocional, quase infantil, ingênua, de você ir acreditando nas pessoas, de ir vivendo como se não houvesse amanhã. E aí o que vai vir de teste é quem é o canceriano em julho? Ele aprendeu as lições? Ele realmente está consciente? Ele realmente pegou o poder dele de volta? Então vocês vão ainda sentir que essas coisinhas do passado vão vir querer negociar a permanência. Sabe aquela frase? Quando você escolher pelo novo, o velho vai tentar negociar a permanência. Mas qual que é o conselho do arcanjo? Continuem confiando em vocês, com esse espírito de renovação que eu tô sentindo aqui. Mas lembre que sonho sem atitude é ilusão. Esse 6 de copas com o 4 de copas, esse 6 de copas com 4 de paus é a carta da celebração, da estrutura. Só que eu preciso de ação, eu preciso continuar. O cavaleiro de paus aqui, ele vem muito de faz o que precisa ser feito, continua seguindo os seus instintos, a sua intuição, a sua bússola interna, mas não tem sonho que se estruture sem a atitude. Então foquem em agir, né? Como que um cavaleiro, como que a sua versão rei de ouros faria? Sua versão que é segura, que é focada em resultados, que apesar de sonhar, lembra que a gente está no mundo material, que eu preciso cuidar do meu corpo, que eu preciso cuidar da minha mente.
O Rei de Ouros, ele é esse sucesso todo na materialidade porque ele começa por dentro, né? Ele atrai isso, ele vive isso porque ele sente que ele é isso. A gente tem a Imperatriz aqui também falando sobre o estado interno. Então, assim, coloquem para jogo essa versão de vocês mais corajosa, mais prática, que sabe o que quer, e vão se despedindo dessa versão mais ingênua, sonhadora, que estava ali esperando, né? Tem uma frase que fala assim, na Bíblia, a bênção alcançará você. E quando eu cito a Bíblia, eu cito como uma referência mesmo de um livro que traz, principalmente no Novo Testamento, com Jesus, informações preciosas para a gente viver bem aqui. A bênção te alcançará dá a ideia de movimento, né? Você lá, se colocando em estado de prontidão. Se você é essa xicarazinha aqui e quer se tornar esse copo, você precisa agir como esse copo. Porque imagina se o universo derramasse aqui. A quantidade de água que cabe aqui iria transbordar, ou seja, você não iria conseguir sustentar. Então, antes de crescer, a gente recebe aprendizados, capacitação. A gente passa por 2 estágios: a limpeza, que é tirar daquilo que não te serve mais, e capacitação, se preparar para sair dessa taça pequena para esse copo grande, para que você consiga sustentar isso que você quer, né? O que adianta você receber uma coisa que você não dá conta de segurar? Então é muito sobre isso. A gente vai ver agora quais serão o grande desafio e a grande facilidade de fluência nas 3 áreas pilares da vida: afetiva, profissional e financeira no mês de julho. Bora ver? Qual que vai ser a fluência no mês de julho na vida afetiva dos cancerianos, tarô? O julgamento e o desafio. Virou aqui o mundo, tá? Qual que vai ser a fluência no mês de julho no pilar afetivo para os cancerianos? Aqui para completar o julgamento. Tarô, por favor. Mostra para mim, não me esconda nada. 10 de paus, certo? E qual que é o desafio aqui com o mundo? Eu adoro essa cartinha do mundo com as perninhas torneadas. Qual que é o desafio do pilar afetivo para os cancerianos? Cavaleiro de Ouros, tá. Signo de câncer. O que vai ser fácil na vida afetiva? Vocês estão mais conscientes, né? Do poder de vocês, fizeram aí a liberação de perdão, estão mais leves, então eu vejo vocês levando essa área da vida em julho com mais leveza, com mais tranquilidade, tá? Inclusive aqui com o mundo e o Cavaleiro de Ouros como desafio, eu sinto muito que assim, ó, eu Eu acho que, para muitos de vocês, as questões emocionais, os vínculos, eles são tão intensos, né, por ser signo de câncer, que parece que fica sempre um resquíciozinho de passado ali dentro. Então, eu vejo vocês mais leves, mas eu vejo vocês ainda olhando para trás e pensando que poderiam ter feito diferente, que poderiam ter aproveitado a chance X, que talvez se tivessem dito aquilo ou não dito, algo assim, sabe? Que eu ainda fico remoendo. Eu vejo vocês mais leves, mas ainda falta alguma coisa para que vocês finalizem definitivamente essa sensação de que a vida afetiva deve alguma coisa para vocês, sabe assim? Vamos pro financeiro? Não, vamos pro profissional agora. Pilar profissional dos cancerianos em julho, tarô. Qual que vai ser a fluência? O Papa. Ótimo, gostei. E o desafio? O pilar profissional dos cancerianos em julho. A temperança. Tá. Cancerianos, fluência no pilar profissional em julho. Tarô aqui para complementar a informação que o Papa me trouxe. Traz para mim uma carta, por favor.
9 de espadas, tá? E desafio para completar a temperança. Ó, eu vejo vocês muito focados em estruturar algo na vida profissional de vocês. O Papa fala dessa estrutura, né? Fala de vocês conduzindo algo com maestria, fala de vocês querendo ir para um próximo passo, se sentindo prontos, então focados nisso. Para alguns de vocês, eu quero ser promovido, eu quero crescer. Para outros de vocês, eu estou estruturando um projeto com muito foco, né, com total entrega. Só que eu ainda vejo que no mês de julho, vocês ainda vão se perder um pouco no planejamento, em fazer as coisas acontecerem, porque tem a temperança com 2 de paus. São 2 energias muito paradas. Então, fiquem atentos para vocês não perderem o time desse processo de expandir, subir de nível, estruturar algo no profissional. Eu estou focado nisso, mas eu ainda me embanando um pouco na ação, em fazer acontecer. Então, por exemplo, a gente pode estar falando. Opa, ia colocar no lugar errado. A gente pode estar falando de vocês ainda ali muito minuciosos, querendo estruturar, fazer um plano, quando a vida está pedindo que existem coisas que vocês já podem colocar na ação, para vocês não ficarem com medo, querendo incrementar demais, aperfeiçoar demais. Tem um excesso aqui de perfeccionismo, de detalhes que vocês vão querer se ocupar, que vão fazer com que as coisas não andem. Então, cuida para que isso não aconteça, tá? Porque para que a manifestação aconteça, para que essa expansão profissional, esse projeto evolua, essa promoção chegue, isso que vocês querem estruturar e ir para um próximo nível, vocês precisam colocar a mão na massa, senão é como se vocês estivessem com todos os ingredientes para fazer um bolo e não misturasse a massa para colocar no fogo. Então, lembrem que nem tudo sabe aquilo de primeiro você começa, depois você melhora? Vocês precisam meter as caras, tá? Sair do excesso de. Porque isso fala muito de um medo de ir para esse próximo nível, um medo de mostrar isso que eu sei, sabe? Porque tem o Papa aqui, é algo que vocês são muito bons, que vocês ainda não são, mas vão ser referências. Então, foco aqui para mexer esses ingredientes no bolo e colocar o bolo no forno. Financeiro. Qual que é a fluência do financeiro para os cancerianos no mês de julho, tarô? A morte. E qual que é o desafio no financeiro para os cancerianos no mês de julho? Os enamorados, ok. Tá. Qual que vai ser a fluência no financeiro para os cancerianos no mês de julho? Para completar aqui essa informação que veio com a morte. Uma carta, por favor. 3 de paus. Tá. Desafio. Vieram 2, eu vou aceitar. 2 cavaleiros, um de copas e um de ouros. Bom, definitivamente, vocês passaram aí por um processo de revisão do financeiro. A gente, antes da morte, é o dependurado. Então, de alguma maneira, o financeiro não estava ali tão bem estruturado. E eu vejo que vocês, no mês de julho, começam a entender qual que é esse ponto de vista que vocês precisam olhar diferente e transformar. Então, eu começo aqui a entender o que estava travando a minha vida financeira, por que as coisas não estavam expandindo. Só que eu vejo que a grande dificuldade de vocês com os enamorados, agora que eu vou fazer uma pausa aqui para ajustar o meu pedestal, que ele tá quase caindo, já volto. Quem sabe faz ao vivo. E aí, os enamorados falam de escolhas, os cavaleiros falam o de paus ainda. Olha como ele tá aqui com força total. Então eu vejo que vocês, no mês de julho, começam a entender o que estava travando e começam a perceber o que vocês precisam fazer diferente. Michele, eu já sei o que estava bloqueando meu financeiro. Eu já sei porque as coisas estavam travadas. Para muitos de vocês eram crenças, né? Que eu precisei mudar a minha mentalidade, minha forma de enxergar as coisas. Uma coisa é eu saber, a outra coisa é eu conseguir agir a partir daquilo. Então eu vejo vocês ainda patinando nas ações. E a gente viu isso, acho que também no profissional. Então, aqui,
para esse toque de Midas acontecer, vocês precisam lembrar de fazer as movimentações necessárias, ainda que seja um passo de cada vez, senão não flui, tá? Eu quero deixar isso combinado com vocês. Quando vocês estiverem vivendo lá cada um dos dias do mês de julho, fazendo a meditação, o mantra, a meditação não, o mantra do perdão para liberar, focados em vocês, que isso é muito bonito, mas para fora, tá? É mês de colocar, de mexer os ingredientes e colocar o bolo no forno. Por quê? A morte com o 3 de paus, vocês conseguirem enxergar o que estava travando a vida de vocês no financeiro, no material, e a temperança, que é o arcanjo, eu esqueci qual que é, depois Radkiel, esqueci exatamente como que se fala, e o que é a temperança. E o Rei de Ouros falam que o foco do mês de julho para vocês é crescimento material, é vocês reestruturarem o financeiro, o profissional. A gente consegue ver tudo isso acontecendo. Só que o mundo material, ele pede constância, ele pede ação, né? Tem uma frase que fala, são 2%, toda transformação são 2% de inspiração e 98% de transpiração. Então é mês para vocês suarem o bigodinho, para vocês fazerem acontecer. É claro, eu não tô falando para vocês seguirem, né, igual um louco, mas parem de parar. Esse precisa ser o lema de vocês no mês de julho para a coisa funcionar, pro Rei de Ouros, para tudo virar ouro, beleza? Vamos saber qual que é o propósito do mês de julho para os cancerianos? Lembra que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, pelo menos é assim que eu gosto de entender a nossa vida. E essa experiência, ela veio para nos conduzir para algo maior, uma expansão da nossa alma. Nossa alma veio aqui expandir, nem pagar karma e nem ser pecadora. E aqui qual que é esse próximo passo nessa jornada da sua alma, que a gente, aqui na Matrix, chama de mês de julho, esses próximos 30 dias? Para onde a sua alma quer te levar? Para onde a sua bússola interna quer te levar? Já veio, página de paus. Olha aqui, fundo do deck, roda da fortuna, cavaleiro de paus, página de copas, 3 de copas, ás de copas. Eu vejo vocês, com essa lua aqui, finalizando um ciclo de insegurança. Eu vejo vocês mais conectados com quem vocês são de verdade. Vocês se lembraram de quem vocês são. Vocês pegaram o poder de vocês. E aí, tá pedindo para que você se movimente a partir do que a sua intuição, do que a sua alma vai te contar. Se libertando dos medos. Porque isso vai te levar para uma nova fase, em que você vai falar para si mesmo que valeu a pena. Que tudo isso que vocês passaram, todos os desafios, foram superados com sucesso, e aí, como a vida tem esse equilíbrio, né, a gente passa pelos desafios para poder, como se fosse um percurso de subida de montanha. Então, se você continuar passando, se você continuar andando, se movimentando, caminhando, você vai chegar no cume da montanha, e o que vocês vão ver, a vista lá de cima, vai ser incrível, que vai valer a pena. É isso que eu tenho para você de câncer. Se fez sentido, já curte aqui, para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder. Uma vez por mês eu vou trazer essa mensagem completa de orientação para os signos toda a semana, uma intuitiva e uma de vida afetiva para a gente trazer clareza e direção aqui toda semana. É isso que eu tenho para você. Espero te encontrar na próxima leitura. Um cheiro.